Fala galera, meu nome é professor Victor, sou professor de Fisiologia e hoje eu vou te ajudar a responder algumas questões da área de Fisiologia na parte de tipos de músculos. São questões de concurso para Fisiologia. E em homenagem eu coloquei uma figurinha de músculo na panela de pressão. Como todo vídeo, eu gostaria de dizer que antes a gente vai ter uma mini aula sobre o assunto para depois a gente ir responder as questões, ok? Então, qual é a definição de músculo? A definição de músculo é que são células alongadas que contêm grandes quantidades de filamentos citoplasmáticos e proteínas contráteis, geradores de força necessária para a contração desse tecido, utilizando a energia contida nas moléculas de ATP. Ou seja, a gente sabe que, vamos dar uma grifadinha como sempre, a gente sabe que a gente vai ter proteínas contráteis, sabe que essa contração ela vai acontecer em virtude de um gasto de energia e sabe que esse gasto de energia vai ser devido a moléculas de ATP. Professor, quais são os tipos de músculos, né? Antes da gente entrar nisso, quais são os tipos de músculos que são encontrados no corpo humano? A gente tem três. A gente tem o músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso. Então vamos falar principalmente, inicialmente sobre o músculo esquelético. Geralmente, ele é encontrado unido aos tendões e aos ossos do nosso esqueleto. É isso que faz com que a gente possa se mover. A gente tem em torno de 650 músculos no corpo humano e são células longas com estriações transversais. Ou seja, a célula ela é orientada numa direção e a estriação ocorre em outra direção, ok? Essas estriações transversais são devido a paralelo, a organização desses filamentos contráteis em bandas. É isso que gera essas estriações. Elas são multinucleadas, quer dizer que elas têm mais de um núcleo por célula, porém esses núcleos eles ficam onde? Na periferia. Esse músculo esquelético ele também está organizado por alguns tipos de fibras, no qual a gente tem dois tipos principalmente, o tipo 1 e o tipo 2, sendo subdividido entre 2A e 2B. O tipo 1, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2A são fibras vermelhas, ok? Porque possuem grandes quantidades da proteína mioglobina, ao passo que a fibra branca, por ela ser branca, na verdade, é porque ela não tem grandes quantidades de mioglobina. E algumas fibras são mais e outras menos resistentes à fadiga. Por exemplo, as fibras vermelhas elas têm uma grande resistência à fadiga, ao passo em que as fibras brancas têm pouca resistência à fadiga. Porém, as fibras do tipo 2 exercem contrações do tipo rápido, ou seja, a sua contração ela não dura tanto tempo. E ao passo que as fibras do tipo 1 elas têm uma contração lenta, ou seja, elas conseguem manter essa contração por um pouco mais de tempo. Então aqui eu tenho uma figura, certo? De um tipo de músculo esquelético, ou seja, um músculo estriado, ok? No qual a gente tem aqui primeiramente os capilares, a gente tem a extensão dessas células, são células bem longas, ok? Essas bandas que vocês estão vendo aqui são exatamente as estriações, porque a gente tem as proteínas contráteis de actina e miosina organizadas em paralelo, organizadas em bandas, e aí é possível ver essas estriações. E aqui você tem essas estruturas escuras, você tem o núcleo da célula muscular, ou seja, o núcleo do miócito. Perfeito? E aqui eu tenho dois exemplos de... Será que dá para apagar aqui? Pronto. E aqui eu tenho dois exemplos de fibras musculares do tipo 1, ou seja, oxidativas de contração lenta. Perceba que ela tem um diâmetro menor do que as fibras de contração rápida, ou seja, as fibras glicolíticas de contração rápida têm um diâmetro maior e são facilmente fatigáveis. Quando eu falo em facilmente fatigáveis, eu estou me referindo ao tipo 2B, ok? Ao passo que aqui eu estou me referindo ao tipo 1. Quando nós vamos para o músculo cardíaco,
O músculo cardíaco, né, como o próprio nome fala, ele só é encontrado no coração. Perfeito? São células alongadas e ramificadas. Ou seja, vocês vão ver que as células cardíacas elas são um pouco diferentes das células estriadas esqueléticas. Vocês vão ver que elas lembram um pouco assim, raízes de árvores. Elas promovem uma ramificação que vai ajudar na condução do impulso elétrico cardíaco. Elas têm somente um núcleo por célula, com esses núcleos localizados no centro. E você tem algumas especializações dessas células, ou seja, os discos intercalares. Beleza? Os discos intercalares, né, eles têm nessa estrutura discos intercalares que unem essas células, estruturas como os desmossomos, as ônulas de adesão e as junções comunicantes. Tanto os desmossomos quanto as ônulas de adesão, elas atuam no sentido de unir mais essas células, ou seja, dar uma função estrutural. E as junções comunicantes, elas ligam o citoplasma dessas células, de modo que o impulso ele passa entre o citoplasma e o impulso elétrico ele passa entre esses citoplasmas de forma um pouco mais rápida. Aqui você tem, né, as células cardíacas, então perceba que ela tem uma ramificação, né, uma célula se ramifica. Você vê que esses núcleos eles são localizados aqui no centro da célula e não na periferia. E quando eu passo aqui nesse outro slide, eu tenho a figura dos discos intercalados, ou seja, essas é uma espécie de cicatriz aqui. A gente poderia colocar isso como uma cicatriz, mas na verdade não é, né? É onde termina uma célula e começa outra célula, na verdade. E o músculo liso, né, que a gente encontra principalmente em órgãos, em tubos internos, na bexiga, no trato gastrointestinal e nos vasos sanguíneos. Ok? Quais são as características do músculo liso? São células alongadas espessas, né? Sem estriações, porque os filamentos contráteis no músculo liso eles não são organizados, eles são desorganizados, certo? E a gente tem os núcleos ao centro. Quais são as especializações que existem no músculo liso? Uma rede de fibras reticulares que ajuda no caso da contração do músculo liso. As cavéolas, okay, que são depressões também no músculo liso, de modo que você consegue fazer uma inervação por meio do sistema nervoso. E os corpos densos. Então aqui a gente tem cigar shaped nucleus, né, que é uma forma de cigarro, né? Então a célula com o corpo aqui nuclear ao centro, fibras de colágeno, e você não percebe aqui estriações, ou seja, você não tem a organização desses filamentos proteicos em paralelo. Então a gente acabou a nossa mini aulinha, muito obrigado pelos estudos, hashtag músculo na pressão. Agora vamos fazer para as questões. Bom, então vamos lá para as questões. Questão 1. Instituto AOCP, Análise em Saúde, Fisioterapeuta Respiratório. Assinale a alternativa correta. O músculo cardíaco é do tipo liso, involuntário. Ele é do tipo involuntário, mas ele não é liso. Então, aqui a alternativa já está incorreta. O diafragma é um músculo do tipo estriado esquelético. Ok, ele é do tipo estriado, mas ele não é exatamente esquelético, certo? As fibras musculares do tipo 1 têm a menor quantidade de mitocôndrias. Então vamos começar as questões agora. Assinale a alternativa correta, questão 1. O músculo cardíaco é do tipo liso, involuntário. Ok, ele é do tipo voluntário, mas não é do tipo liso. O diafragma é um músculo do tipo estriado esquelético. Essa alternativa aqui está certa, mas vamos ver as outras. As fibras musculares do tipo 1 têm a menor quantidade de mitocôndrias se comparado às fibras do tipo 2. Não, por elas serem resistentes, né, elas têm uma maior quantidade de mitocôndrias do que as fibras do tipo 2. As fibras do tipo 2 possuem características de maior resistência se comparado às fibras do tipo 1. A gente viu lá na nossa aula que você tem tipo 2A e 2B. A 2B é menos resistente do que as fibras do tipo 1, portanto está incorreta. As fibras musculares do tipo 1 possuem maior velocidade de contração se comparadas ao tipo 2. Também está incorreta. Por quê?
Porque as fibras musculares do tipo 1, elas têm uma contração mais lenta, ok? Do que as fibras musculares do tipo 2. Então, a alternativa B está correta. Okay. Questão 2, Tecnolaboratório em Biologia. Em relação aos tipos de tecidos musculares humanos, tem-se as seguintes afirmações. Então, ele quer as afirmações corretas. Você já tem aqui uma afirmação que tem todas, uma que tem 3, né? A 3 está presente em todas, quase todas, e a 4 está presente em quase todas também. Então, vamos lá para a 4. O tecido muscular não estriado ou liso apresenta somente estrias longitudinais e a contração de suas células é voluntária e rápida. Pronto. Aqui você já matou várias alternativas. Por quê? Porque se ele está falando que é não estriado ou liso, é óbvio que ele não apresenta estrias. Okay? Os filamentos eles não são organizados. E a contração também não é voluntária e não é rápida. Ela é involuntária e é lenta. Então, já eliminamos C, D e E. Então, você fica com a A e fica com a B. A 1 está entre as duas. Então, você tem que responder ou a 2 ou a 3. Então, vamos para 3. O tecido estriado cardíaco ocorre apenas no coração. Beleza? E apresenta contração involuntária. Beleza. Então, matou a 3. Ok? Pessoal, concurso, tempo é tudo. Então, você tem que matar as questões, ou seja, responder as questões de modo mais rápido possível. Ah, professor, mas e as outras alternativas? Então vamos lá, as outras alternativas, já que a gente já respondeu. Os tecidos musculares são de origem ectodérmica, na verdade são endodérmicas, e se relacionam com os vários movimentos do corpo, exceto com a contração dos órgãos do tubo digestório e das artérias. Não, você tem também essa função tanto no tubo digestório quanto nas artérias. O tecido muscular... Cadê? Clicar aqui. O tecido muscular estriado esquelético recebe este nome em função da presença de estrias transversais. Correto. A respeito do músculo cardíaco e do sangue humanos, né, julgue o item subsequente. O tipo de contração do tecido muscular cardíaco é semelhante ao tecido muscular liso da parede do estômago. Não é semelhante. Você tem, na verdade, vários E aí, o que eu faço agora? Bem, errou. Fala, galera. A questão 3, eu respondi e vi que estava errado, mas na verdade essa questão está errada, vale como recurso. Vou explicar por quê. A respeito do músculo cardíaco e do sangue humano, julguem o item subsequente. O tipo de músculo cardíaco, a contração, né, o tipo de contração do músculo cardíaco é semelhante ao tecido muscular liso da parede do estômago. Eu marquei errado e a questão diz que eu errei. Bem, por que eu não errei? Porque a contração do músculo cardíaco, primeiramente que ela é involuntária e rápida. E a do músculo liso é involuntária e lenta. A contração, se eu for colocar o tipo de contração do músculo cardíaco, eu posso dizer que ele requer cálcio de fora, que ele tem uma grande quantidade de liberação de cálcio, mediado por cálcio, que a gente não tem no músculo liso, diversas proteínas são diferentes, a gente pode argumentar de vários modos, ok? Então essa questão aqui, considere como ela anulada. Ok? Questão 4. Os músculos esqueléticos compõem cerca de 40% do peso corporal. Estão sob controle voluntário e recebem suprimento de oxigênio e nutrientes através do sistema circulatório. Sendo assim, as características dos músculos... Então vamos grifar aqui. As características dos músculos predominantemente de força, com predomínio de fibras do tipo 2B, ou seja, fibras brancas, são pálidas, avermelhadas, pálidas, avermelhadas. Beleza, então a gente já sabe que é pálido, pálido. Elas são pouco resistentes a fadigas, ok? E de contração rápida. Então, alternativa C. Isso aqui não tem muito para onde fugir. Você tem que se lembrar das características principais das fibras 2B. Encontram-se músculos lisos em tendão, não.
Vísceras ocas, sim. Articulação, não. Esqueleto, não. Nervo, não. Vísceras ocas. 2015 essa questão, manda gritar aqui. As questões aqui são questões de 2017 para frente. São denominadas fibras musculares as células do tecido muscular e estas possuem a capacidade de se contrair e alongar. Beleza. Esta propriedade é chamada de contratilidade. Ok. Essas células têm formato alongado e promovem a contração muscular, o que permite diversos movimentos do corpo, e o tecido muscular pode ser de três tipos: tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco. Assinale a alternativa que contém os tecidos ou o tecido que apresentam apenas contração involuntária. Beleza, ele quer os tecidos que são involuntários. Então, os tecidos que são involuntários são o estriado cardíaco e o muscular liso. Então, 1 e 3 apenas. Ok. Identifique os tipos de tecidos presentes na imagem a seguir e suas respectivas características. Aqui a gente tem um tecido liso, ok? Aqui a gente tem um tecido estriado esquelético e aqui a gente tem um tecido estriado cardíaco. Ah, professor, com base nesse desenho tosco aqui, como é que você sabe? Fácil. Aqui no 1 a gente tem células fusiformes com núcleos centrais. Aqui no 2 a gente tem células alongadas com estriações transversais e núcleos, né? Partindo do pressuposto que cada negócio desse aqui é uma célula e você tem vários núcleos na periferia, isso aqui é um tecido estriado esquelético. E aqui eu tenho os núcleos no centro, vários núcleos numa célula também, mas eu tenho essas costuras, né? E essas costuras seriam os discos intercalares. Então ele quer, né, exatamente você dizer quais são os tipos de músculos na figura correta. Ok. Alternativa 2. Tecido muscular estriado esquelético. Tecido muscular estriado cardíaco. 3. Tecido muscular estriado cardíaco. Tecido muscular liso. Então, ok. Ele dá os tecidos, ele dá cada um, o primeiro ele já dá algo correto para você pensar. Agora, na caracterização é que ele vai mexer com você. Então, vamos ver a caracterização de cada um. Talvez a gente até esqueça já a figura. 2. Tecido muscular estriado esquelético. Contração lenta. Não, já morreu. 2. Tecido muscular estriado cardíaco. Não, morreu. 3. Tecido muscular estriado cardíaco. Ok. Contração rápida, contínua e voluntária. Não, morreu. Por quê? Porque não é voluntária, é involuntária. 1. Tecido muscular liso. Beleza. Contração lenta e involuntária. Ok, essa aqui. Ok, pessoal? Então, essa questão, uma alternativa ela marcava que é errada, mas as outras elas tentavam te confundir. Questão 8. A histologia, vamos só marcar aqui, fica mais fácil. A histologia é a área da biologia responsável pelo estudo dos tecidos, conjuntos de células que apresentam interdependência estrutural e funcional e que desempenham funções específicas no organismo. Os órgãos são formados pelo agrupamento de tecidos, ao passo que o conjunto de órgãos forma sistemas. Beleza, ele deu aqui a definição de histologia, nada que ajude a gente. Considerando que o fragmento de texto acima tem um caráter unicamente motivador, ou seja, não precisava estar aqui, julgue o item a seguir. Nos sarcômeros musculares, sarcômeros são as unidades contráteis, beleza, só lembrando. Os filamentos de actina e miosina são organizados de modo repetitivo e ordenado. Ó, grife o repetitivo e grife o ordenado. Ordenado quer dizer organizado. O que pode ser observado tanto no músculo estriado quanto no liso. Aí ele fala, ó, isso aqui ela está presente no músculo estriado, beleza, quanto no liso? Obviamente que não. Por quê? Porque o liso ele não tem, não tem as proteínas, né, contráteis organizadas de forma ordenada, é desordenada. Questão 9. O sistema músculo-esquelético humano determina a movimentação dos membros e das vísceras. Há basicamente 3 tipos de tecidos, tal, tal e tal. Ou seja, a gente já sabe isso. Diante do exposto, relacione adequadamente as colunas. Ah, beleza. Então, ele vai dar 3 opções e ele vai te dar outras 3 opções para tu relacionar essas colunas. Então, vamos lá. Primeira opção, né? Inervado pelo sistema nervoso central e como este se encontra em par sobre o sistema controle consciente, chama-se músculo voluntário. Beleza.
pode ser somente um, estriado esquelético. Ok? 2. Então, a gente já procura aqui o 2. Quem é que tem 2? Beleza. Aqui, então, responde 1 e 3 e matou. Músculo involuntário. Localiza na pele, órgãos internos, beleza. Então, se localiza na pele e órgãos internos, não é no coração. Se não é no coração, é 1. Então, fica 2 e 1. 2 e 1. Show de bola. E, finalmente, a nossa questão 10. É constituída por células uninucleadas, ou seja, pode ser tanto músculo liso quanto músculo cardíaco. Núcleos centralizados. O citoplasma apresenta miofibrilas que formam discos claros e escuros. Além disso, essas células se colocam em continuidade. Pronto, morreu. Estas células se colocam em continuidade umas com as outras através de discos intercalados. Eu nem precisava ter chegado nos intercalares. Quando eu falava em continuidade umas com as outras, ele já indica que é o músculo cardíaco. Apresenta ainda contrações rápidas e involuntárias. Então aqui você vai ter tecido muscular estriado cardíaco. E assim você termina as suas questõezinhas, ok? Então, até mais, pessoal. E até o próximo vídeo. Ative o sininho e dá um like aqui nesse vídeo para que a gente possa produzir mais vídeos para vocês tirando dúvidas de questões de concurso de fisiologia.